Você está no meio do Saara. Você vê um toldo enorme com um padrão de alvo vermelho. A superfície está tão quente que dá para fritar um ovo no chão. Uma gota de água está por atingir o centro deste alvo à velocidade da luz. Teórica e tecnicamente, esse experimento é impossível de se realizar. Mas se isso acontecer, então um nada misterioso nos esperará. E cada versão desse nada será diferente. Então vamos fazer 3 gotas. Opção 1. É melhor fazer isso de uma altura considerável ou do espaço. Você decola em um jetpack para a estratosfera. Você tem uma garrafa de água na mão e derrama uma gota. Digamos que ela comece a acelerar. Neste caso, mesmo em baixa velocidade, uma gota de água queimará nas camadas protetoras da atmosfera. Em menos de 1 segundo, a gota se transformará em vapor. Digamos que nosso planeta não tivesse nenhuma proteção como a atmosfera. A resistência do ar ainda faria a gota desaparecer. A gota está voando a uma velocidade muito alta. O vento frio a transforma em gelo. Quanto maior a velocidade da gota, mais forte é a resistência do ar. A gota está se movendo cada vez mais rápido, logo atingindo a velocidade do som. Então ela simplesmente se quebra em milhares de partículas pequenas. Sob tais condições, a gota nunca será capaz de alcançar a Terra à velocidade da luz. Nada acontece porque nada chega ao alvo. A próxima tentativa envolve mudar a gota. Oxigênio, dióxido de carbono, ozônio e outros gases na atmosfera destroem qualquer objeto em queda. Mas e se a gota não encontrasse todos esses obstáculos? Você muda quimicamente a estrutura interna da água. Então, coloca seu jetpack novamente e pega uma garrafa d'água. Na altura da órbita terrestre, você abre e derrama uma gota. Ela acelera e não há resistência. Ela passa pelas camadas mais quentes da atmosfera, mas não queima. Passa pelas temperaturas congelantes, mas não congela. Ela voa para o chão, atingindo a velocidade da luz e cai novamente. Mas nada acontece. A gota obteve as propriedades de uma partícula de luz, um fóton. É somente sob tal condição que pode desenvolver a velocidade de que precisamos. Nenhum objeto com massa, seja um carro, uma casa, uma folha de árvore, uma formiga, um único fio de cabelo, um grão de areia ou uma molécula, pode atingir a velocidade da luz. Apenas partículas de luz são capazes disso, já que não tem massa. Uma gota intangível cai no centro do alvo e, novamente, nada acontece. A terceira opção. Os cientistas encontraram uma maneira de acelerar uma gota até a velocidade necessária. Eles também precisam alterar a composição molecular da água, tornando-a mais resistente a altas e baixas temperaturas. Para fazer com que a gota atinja a velocidade da luz sem nenhum dano, você precisa colocá-la em um vácuo perfeito, sem resistência ao ar, sem camadas protetoras da atmosfera. Deixamos apenas espaço e água. Para isso, cientistas precisam construir um longo tubo. No centro do Saara, em torno do mesmo alvo, as pessoas criam um centro científico. Daqui, o tubo deve sair. Sua altura é aproximadamente a distância da Estação Espacial Internacional. São 408 quilômetros, o que é aproximadamente a altura de 50 montes Everest. Você não pode se conectar à própria EEI, pois ela está se movendo o tempo todo. Ela gira em torno da Terra, completando uma revolução em 90 minutos. É por isso que astrofísicos e engenheiros devem construir uma pequena estação projetada para uma pessoa, e esta estação deve se mover paralelamente a um único ponto no chão. O tubo de vácuo é feito de materiais inoxidáveis sólidos para que a chuva e a alta temperatura não possam destruí-lo. No interior é uma liga de titânio e grafeno, o metal mais durável da Terra. O tubo foi construído horizontalmente, então, com a ajuda de vários helicópteros e cabos, ele é colocado na posição vertical e conectado a uma pequena estação espacial. O tubo é equipado com pequenas bombas que bombeiam o ar e bloqueiam seu fluxo para dentro. A gota de água não deve tocar nas paredes, então há uma camada especial de placas gravitacionais. Eles afastam a água da superfície do tubo, usando o poder do magnetismo e das ondas sonoras. Você coloca um jetpack e voa para a estação com uma garrafa de água propícia e durável. Suas mãos estão tremendo de emoção. Sua respiração soa alto no traje espacial. Você abre a garrafa, a inclina ligeiramente e despeja uma gota em uma caixa especial. Dentro deste recipiente, a gota é carregada com a energia necessária para desenvolver a velocidade da luz. Agora está pronta para a jornada. Você olha para a caixa, fecha os olhos e pressiona o botão Iniciar. A gota voa para o cano a uma grande velocidade.
Devido à poderosa onda de explosão, toda a estação é jogada para o lado. A gota acelera e, neste ponto, o tubo feito dos metais mais fortes da Terra começa a derreter como sorvete. Há tanta energia na água agora que seria suficiente para fornecer eletricidade a uma cidade pequena. E agora a gota atinge a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. O cano se transforma em pó. Não importa se a gota atinge o chão ou não, porque não haverá nada. Literalmente, todos os objetos materiais, carros, casas, campos, oceanos, computadores, aviões, navios, flores, árvores, devo continuar? Desaparecerão. Coisas intangíveis como gás, ar, ondas de rádio, radiação eletromagnética, bilhões de terabytes com informações digitais, tudo isso também desaparecerá. Nossa, você está encrencado. Todo e qualquer som, gritos, música, o telefone tocando, será impossível de ser criado e ouvido. A luz desaparecerá. Então haverá completa escuridão. Vamos voltar no tempo e ver exatamente o que aconteceu desta vez. Mas não vai funcionar, porque o tempo também não existe. Imagine o tempo como um rio tempestuoso que flui rapidamente em uma direção. Então este rio cai em um poço sem fim e desaparece completamente. Tudo isso aconteceu porque uma gota de água caiu em nosso planeta à velocidade da luz. Assim que uma gota começa a se aproximar da velocidade necessária, ela perde suas propriedades de água. Agora é o objeto mais poderoso e pesado do universo. A energia que vem dela destrói tudo por centenas de milhares de quilômetros. Concreto, solo, rochas e assim por diante, tudo desaparece. No primeiro segundo, tudo é quebrado em milhões de pedacinhos. Então, esses pedaços são dilacerados em milhões de partículas ainda menores. As moléculas queimam. Imagine um mapa mundi de papel. Se você o molhar e rasgar, ele se transformará em pedaços de papel molhado. Se você o queimar, parte do mapa se transformará em cinzas e a outra parte simplesmente voará para o ar na forma de fumaça. O mapa permanecerá, mas nunca mais terá a mesma aparência. Mas se você destruir as moléculas do mapa, é seguro dizer que o mapa nunca existiu. Não haverá vestígios de sua existência. A mesma coisa acontece com o nosso planeta. A energia proveniente de uma gota de água faz com que a Terra nunca tenha existido no espaço. E agora a gota excede a velocidade da luz. Um buraco negro surge, expande e absorve todos os detritos espaciais. Depois a Lua. Em breve será a vez de Marte e de todos os outros planetas do nosso sistema solar. O buraco negro se expande e aumenta a força da gravidade dentro dele. Juntamente com os planetas, absorve a luz. Está ficando cada vez mais perto do Sol. Nossa estrela se divide em tiras de luz como se tivesse passado por um enorme triturador cósmico. O Sol explode e cospe uma quantidade impossível de energia. Acredita-se que buracos negros surjam após explosões de estrelas. Neste momento, toda a energia solar está sendo absorvida pelo nosso buraco negro. Está ficando muito escuro. A luz de estrelas distantes cai diretamente na supermassiva infinidade. Meteoritos voando dentro de um raio de centenas de milhares de quilômetros ao redor também são devorados pelo desconhecido. Há muitos buracos negros no espaço, mas apenas um deles foi criado por uma pequena gota de água. Quanto maior a velocidade de qualquer objeto, mais pesado ele fica. Massa é a quantidade de energia que um objeto tem. Quando as moléculas de água atingem a velocidade da luz, sua massa começa a crescer. E não há limites para isso. Torna-se infinita. Uma massa infinita forma um buraco negro. Absorve tudo. E ninguém sabe o que tem dentro do buraco negro. Tudo que resta é a escuridão e a força inimaginável da gravidade. Então, acho que provavelmente não deveríamos fazer esse experimento, né? Que tal fazermos um vulcão de bicarbonato de sódio? Está ficando mais frio a cada minuto. A temperatura cai abaixo de zero muito rapidamente e, embora não tenha neve, o frio está ficando insuportável. A geada aparece no chão, na grama e nas árvores, e o gelo se forma nos corpos d'água a uma velocidade incrível. As pessoas, tremendo em todo o planeta, levantam os olhos para o céu e não conseguem acreditar no que vem. O Sol ficou 2 vezes menor do que era. Ele agora parece um ponto distante e não será mais capaz de aquecer a Terra. Mas o pior é que há uma rocha enorme em chamas vindo em direção aos espectadores horrorizados. E o impacto com essa coisa, sem dúvida, causará muitos danos. Ok, vamos voltar à nossa realidade objetiva. A Terra está exatamente no melhor ponto do nosso sistema solar.
Ela não fica nem muito perto, nem muito longe do Sol, tornando a temperatura em nosso planeta não apenas tolerável, mas também agradável. Os cientistas costumam chamar Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, de o gêmeo do mal da nossa Terra, pois é tão quente e inóspito que nenhuma vida é possível nele. Claro, existem nuvens espessas na atmosfera dele, e o ácido da chuva e os gases de efeito estufa elevam a temperatura na superfície para números insuportáveis. Mesmo que Vênus não tivesse esses elementos, nada ainda seria capaz de viver lá por causa da proximidade do Sol. Se houvesse água líquida, ela evaporaria muito rapidamente, deixando a vida sem chance de se desenvolver. Por outro lado, Marte, o próximo na fila depois da Terra, está um pouco longe demais da nossa estrela, o que o torna frio e solitário. A temperatura em sua superfície é abaixo de zero e nunca aquece o suficiente para que a água permaneça líquida por muito tempo. Isso sem mencionar a falta de atmosfera no planeta vermelho, o elemento que fornece à Terra ar respirável. Portanto, se nos aproximássemos ou nos afastássemos do Sol, a temperatura aqui aumentaria ou diminuiria respectivamente. Algumas centenas de quilômetros não fariam muita diferença. Nossa circulação em torno do astro-rei é irregular de qualquer maneira, e constantemente nos aproximamos ou nos afastamos um pouco dele. A distância que importaria é medida em milhões de quilômetros. E sim, assim como mostrei no início deste vídeo, veríamos o Sol muito menor do que agora se fôssemos tão longe. As temperaturas podem não cair no momento exato da mudança, pois ainda haveria algum calor, mas no inverno seguinte, nosso planeta provavelmente permaneceria frio para sempre. Os oceanos seriam cobertos de gelo e o nível geral do mar cairia. E, finalmente, o gelo refletiria mais calor do Sol de volta à atmosfera e ao espaço, não permitindo que a superfície do nosso planeta recebesse o calor necessário. E mais gelo significa menos vapor de água na atmosfera. Esse vapor também captura o calor, criando nuvens. Então, quanto mais frio, menos chuva. O frio e a falta de chuva não permitiriam que nenhuma planta sobrevivesse por muito tempo, de modo que as áreas de paisagem gelada e árida cresceriam rapidamente, deixando intactas apenas as que ficam ao longo das margens dos rios, por um tempo. Depois, os rios também parariam de correr, congelados ou secos por terem perdido suas nascentes, lagos e mares que, claro, também congelariam. Qualquer vida perto deles desapareceria. Primeiro as plantas, e com elas, tudo mais, já que as plantas produzem comida e ar respirável. E com isso, a Terra se tornaria um deserto congelado. Quanto à rocha gigante em chamas que mencionei, era um asteroide vindo do espaço por causa da mudança da órbita terrestre. Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, atua como um escudo natural para nós contra as rochas espaciais. Ele tem uma massa enorme e a maioria dos asteroides lançados do espaço é pega pela gravidade dele e cai na superfície do planeta. Não é possível a vida ali e sua superfície é gasosa, então os asteroides tendem a desaparecer sem deixar vestígios. Ainda assim, alguns conseguem passar por Júpiter, então Marte entra em cena. E também contribui para a nossa defesa, mantendo o cinturão de asteroides entre ele e Júpiter no lugar. A massa combinada dos dois planetas cria um campo gravitacional que não permite que os asteroides do cinturão voem em direções aleatórias, atingindo tudo pelo caminho. Se não houvesse Marte entre nós e o cinturão, estaríamos quase tão acostumados com as chuvas de meteoros quanto com as chuvas habituais. Digamos que a Terra substituiu Marte em sua órbita e agora estamos a centenas de milhões de quilômetros mais distantes do Sol. A massa dos dois planetas é mais ou menos parecida, então o cinturão de asteroides ainda está em seu lugar. Porém, as temperaturas ainda cairão e a vida logo será extinta. Mas se Marte ficasse onde está e a Terra simplesmente se afastasse, seria a receita para um desastre. Não há chance para que os planetas orbitem o Sol na mesma velocidade, porque a massa não é igual. Em algum momento, eles colidiriam um com o outro. Levando em conta a velocidade, rachariam e se partiriam, talvez criando outro cinturão de asteroides no nosso sistema solar. Não seria mais esperançoso para nós se a Terra decidisse pular para mais perto do Sol.
Além de a estrela parecer mais uma bola gigante e impiedosa no céu, seu calor derreteria nossas geleiras, fazendo o nível dos mares subir abruptamente. A água inundaria a maior parte dos continentes e mais superfícies seriam cobertas pela água, o que significaria mais absorção de calor. Isso traria mais um aumento na temperatura. Além disso, esses grandes corpos de água evaporariam loucamente, liberando toneladas de vapor de água e dióxido de carbono na atmosfera. O dióxido de carbono é um gás de efeito estufa que absorve calor, assim como o vapor de água. Juntos, eles prenderiam cada vez mais o calor do Sol, formando nuvens espessas e turbulentas no céu, quase como em Vênus, só que sem o ácido. Esse manto espesso de nuvens também contribuiria para aquecer a superfície do nosso planeta. No final, a Terra inteira se aqueceria tanto que a vida na superfície se tornaria insuportável para a maioria. Apenas as criaturas mais resistentes seriam capazes de sobreviver a temperaturas tão altas. Aquelas que habitam nossos desertos, por exemplo. Apesar das chuvas, que não cessariam como no cenário de frio, as plantas ainda teriam dificuldade de se adaptar aos ambientes novos e quentes. As das regiões mais frias do planeta seriam as primeiras a murchar e desaparecer. Depois, as de climas moderados. E, finalmente, as tropicais também não suportariam. E, mais uma vez, a Terra se transformaria em uma bola de rocha estéril, só que desta vez superaquecida em vez de congelada. A distância do nosso planeta até o Sol, nossa inclinação, velocidade de rotação em torno do próprio eixo, a órbita em torno da nossa estrela e até mesmo a presença da Lua. Tudo isso é crucial para a existência da vida aqui. Por exemplo, se a Terra não estivesse inclinada em relação ao Sol, seria insuportavelmente quente no Equador e incrivelmente fria nos polos. As estações também não mudariam, dividindo o nosso mundo em faixas de verão e inverno sem fim. Ele é aquecido uniformemente de todos os lados com a inclinação e rotação atuais, como se fosse um churrasco. E se vira para o Sol, com um lado para se aquecer, enquanto o outro esfria durante a noite. Se não houvesse mudança de noite e dia, provavelmente só viveríamos em algumas áreas, onde haveria um crepúsculo constante e interminável. Imagine nossa vida sem aqueles belos amanheceres e entardeceres. Talvez seja melhor deixar tudo como está, né? Um certo dia, cerca de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra ficaram sabendo da mesma notícia terrível. Alguns viram na TV, outros ouviram ao telefone enquanto navegavam pelas mídias sociais ou ouviam música. Alguns testemunharam essa notícia em um sonho enquanto dormiam. A voz de alguém falou em todos os idiomas para garantir que todos entendessem. Tenho boas e más notícias para você. Vamos começar com as más notícias. Todos vocês são personagens de vídeos do YouTube em que seu planeta entra em uma situação em que a Lua quebra ao meio. Para o público, será uma história hipotética, mas para você, esses eventos se tornarão realidade. A boa notícia é que... eu estava brincando. Não há boas notícias. Mas não se preocupe, o apocalipse não começará no seu planeta. Talvez só de leve. Tenha um bom dia! A princípio, toda a população entrou em pânico. Então, alguns dias depois, todos se acalmaram. Talvez tenha sido uma alucinação em massa e a Lua ficará bem? Mas neste momento, os cientistas descobriram o perigo. Um meteorito colossal está voando em nossa direção das profundezas distantes do espaço. Este meteorito é super rápido e bastante plano, mas tem bordas afiadas. Felizmente, ele não vai colidir com a Terra por alguns milhares de quilômetros. Mas a Lua não terá tanta sorte. O meteorito voa através do único satélite natural da nossa Terra, atingindo-o bem no meio. Então, ele passa pela Lua, passa pelo nosso planeta e voa para um espaço distante. Neste momento, nem todas as pessoas conseguem tirar os olhos da Lua. O meteorito a corta perfeitamente ao meio. Gentilmente, claramente, de forma indolor. Então, o que devemos fazer agora? A Terra sobreviverá a isso? O nosso satélite se divide em duas partes iguais, mas felizmente elas não voam uma para longe da outra. A grande gravidade da Lua as atrai de volta como um ímã. Os cientistas têm certeza de que as partes se conectarão em alguns bilhões de anos e a Lua se tornará a mesma que costumava ser. Mas o mais legal é que as pessoas não sentirão nenhuma mudança. Todos ao redor do mundo celebrarão esta boa notícia. A voz estava errada.
Mas então surge outro problema. Um enorme meteorito na forma de um sapato está voando do espaço mais profundo em nossa direção. Ele entra em nosso sistema solar e se aproxima da Terra em alta velocidade. A bota espacial atinge metade da Lua e depois voa para longe. Agora, a Lua está definitivamente se dividindo em duas partes. A primeira metade permanece no mesmo lugar. A segunda está voando em nossa direção. Uma pequena chuva de meteoros começa na Terra por causa da queda dos fragmentos lunares. Mas isso não é tão ruim. A maioria dessas rochas está queimando na atmosfera. Mas quase toda a metade, separada, está desmoronando ao redor da órbita do nosso planeta, formando um cinto de rocha. Agora, a Terra é como Saturno. Fragmentos rotativos destroem parte de nossos satélites artificiais. A comunicação e a internet funcionam de forma inconsistente. As pessoas levam alguns anos para restaurar uma conexão estável. A Estação Espacial Internacional não existe mais. Felizmente, todos os astronautas conseguiram retornar à Terra antes que a metade da Lua os atingisse. Então, as rochas lunares estão voando ao redor do planeta e as pessoas veem metade da Lua no céu. A vida não muda muito nos primeiros dias, mas aqueles que vivem na costa dos mares e oceanos percebem as consequências. A Lua costumava influenciar as marés, voava ao redor da Terra e fazia com que os oceanos tomassem uma forma oval. Havia marés no lado onde a Lua estava mais próxima. Havia refluxos no lado oposto. Mas agora esse cronograma está alterado. Uma Lua pela metade atrai menos água. Sim, a Lua perdeu metade do seu peso e começou a se aproximar da Terra. A sua força gravitacional, no entanto, se tornou mais fraca. Aves marinhas, muitas espécies de peixes, tartarugas marinhas e outros animais costeiros podem não sobreviver a essas mudanças. Seus instintos naturais associados à Lua os ajudaram a determinar o momento de obter comida, de reprodução e de voar para o sul. Por exemplo, pequenas tartarugas esperam uma maré forte pela manhã. Elas correm para a água, mas a água não as alcança. As tartarugas não conseguem se esconder no oceano a tempo e se tornam um jantar de gaivotas. Os caranguejos não conseguem botar ovos porque a maré começou mais cedo do que o habitual. Lobos enlouquecem na floresta. Eles uivam alto todas as noites e não conseguem parar. Todo o mundo natural não consegue entender o que está acontecendo. O corpo humano também está sentindo algum desconforto. Muitas pessoas têm pressão arterial baixa e alta, e algumas sentem fortes dores de cabeça. Metade da Lua muda todo o ecossistema do planeta. Adaptar-se às novas condições levará várias dezenas, talvez centenas de anos. Algumas semanas se passam e as pessoas percebem que os dias agora são mais curtos. A Lua sempre retardou a rotação da Terra, fazendo um dia durar 24 horas. A Terra está girando mais rápido agora. A noite e a manhã chegam mais cedo do que todos estão acostumados. A velocidade de rotação do nosso planeta aumentou, reduzindo para 15 o número de horas por dia. As pessoas sofrem de insônia ou sono excessivo. O corpo precisa de tempo para se acostumar com isso. Os cronogramas de trabalho estão mudando em todo o mundo. Anteriormente, as pessoas chegavam ao escritório às 9 horas e saíam às 18 horas. Agora elas chegam às 7 horas e saem às 14. O tempo de sono ficou mais curto e as pessoas estão muito tristes por causa disso. O progresso diminui devido ao curto tempo de trabalho. As tecnologias do futuro estão agora de 20 a 30 anos atrasadas. O pagamento por hora permanece o mesmo, então os chefes agora pagam menos por menos horas de trabalho. A Lua inteira estabiliza o tempo e o clima do planeta. Olhe para Marte. Tem 2 pequenas luas. Elas giram rapidamente em torno dele e balançam Marte em torno de seu eixo. Como resultado, ventos fortes, tempestades de areia e temporais geralmente acontecem no planeta vermelho. Agora, a metade da Lua que se aproximou de nós tira a Terra da sua rotação estável. Isso muda as temperaturas sazonais no mundo. Fica ainda mais quente em lugares quentes e tempestades de neve acontecem em regiões frias. Chuvas fortes e curtas em vez de tempo ensolarado. Uma brisa típica pode se transformar em um furacão e pequenas ondas em um tsunami. As estações estão mudando mais rapidamente agora. Os invernos são mais frios e os verões são mais quentes. Alterar a rotação do planeta afeta o campo magnético da Terra. Como os sistemas de bússola e navegação estão instáveis agora, precisamos recalcular onde estão o norte e o sul.
Os pássaros não conseguem voar para o sul para esperar o inverno, já que não sabem em que direção voar. Sua bússola interna não está funcionando. Várias centenas de anos se passaram. As pessoas estão totalmente acostumadas com as novas condições na Terra. Novas espécies de animais e peixes apareceram. Os pássaros podem navegar pelo céu com o auxílio da Lua novamente. A economia do planeta foi restaurada. Os salários por hora se tornaram mais altos. As pessoas agora dormem o suficiente, de 5 a 6 horas por dia, e trabalham por 4 a 5 horas. A redução do dia e da noite também afetou a indústria do entretenimento. Os filmes agora duram 1 hora. Um episódio típico de algum seriado dura 30 minutos. A vida fica mais rápida. Uma pessoa comum agora vive até os 96 anos de idade. Na verdade, a passagem do tempo não mudou nada. Seu cálculo, sim. Vários milhares de anos se passaram. As pessoas parecem diferentes. Agora elas têm olhos grandes que absorvem mais luz. Uma lua pela metade não é tão brilhante quanto ela inteira. Então as noites ficaram mais escuras. O olho humano levou alguns milhares de anos para desenvolver a capacidade de ver claramente nesta nova escuridão. Os animais precisam navegar melhor nessas condições, então seus olhos também se tornaram maiores e mais sensíveis. Durante todo esse tempo, as pessoas limparam a órbita das rochas lunares. Várias estações espaciais voam ao redor do nosso planeta. E, novamente, as pessoas ouvem essa voz estranha que uma vez lhes disse que eram todos personagens em um vídeo hipotético do YouTube. Desta vez, a voz diz: "Sua história termina porque o vídeo termina. Sinto muito. Boa noite."